2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Olá, sejam bem-vindos a mais um dia de reflexão aqui no MyGig. Eu sou o José Paiva e já tenho aqui comigo Zé Pedro Silva, um caçador de tempestades, o que quer que isso seja, vamos saber ao longo do episódio. É uma pessoa que caça tempestades. Pois, estou a ver. Maria Escaja, uma pessoa que queria apanhar um comboio para a Euro Disney, mas foi suprimido. Não sei se já Eu queria ir à Euro Disney, na verdade. Nunca foste? Já, mas quero voltar. Pronto. Então, mas podemos ir os quatro. Mas tu quando foste Opa, tu não digas isso porque depois ninguém vai e eu fico triste. É como a história das cervejas. Já voltamos a isto. Não vale, Vocês prometem-me coisas, depois não acontecem. Nós não cumprimos. Tal como a Euro Disney não vale a pena. Exato. E João Maria Jónico quer fazer um filho a Donald Tusk. Acho que ele já não tem idade, mas se aguentasse ainda ia. Muito bem, esta semana vamos continuar no conflito entre Israel e a Palestina, vamos falar de comboios, suprimidos ou não, e vamos também às eleições na Polónia. Mas antes, um café. Expresso abatanado, curto cheio ou pingado, duplo com cheirinho, sem princípios caldadinho. Bem, sabemos que temos coisas muito importantes para falar hoje no dia de reflexão, mas vamos primeiro a insetos. José Pedro Silva, sendo caçador de tempestades, penso que também terás um curso em insetos, neste caso, percevejos, porque uma praga ou uma possível... Quer dizer, a Direção-Geral de Saúde diz que ainda não é uma praga, mas que os percevejos estão a vir de Paris para cidades como Guimarães e Lisboa. Tu já tens percevejos em tua casa? Não. Como é que sabes? É que é difícil de apanhar. Pois, então se calhar tenho. Então o que perguntaste? Eu não os vejo. Devias ter feito uma peritagem. Exato, mas não fiz. Eu acho estranho, como estes últimos, a praga veio de Paris, não é? Sim, diz que sim. E como é que não foi parar à comporta, que era o que faria sentido? Porque os franceses não estão na comporta, estão a comprar Lisboa e o Porto. E não há Mas também estão na comporta, estão. Estavam no verão, agora já não. Por isso, foi a única coisa que eu estranhei. Eu digo assim, Guimarães. Mas pronto, pode ser um percevejo novo. É muito difícil dizer percevejo. Pois, estás a ver. Podíamos chamar outra coisa qualquer. Podíamos chamar Alberto. Chamamos de Alberto. Ele ia dizer um cais de percevezes. Eu já tive percevejos, devo dizer. Num prédio, morei num prédio que tinha colónias de percevejos. Estás a brincar? Não estou a brincar, é um facto. E tenho pessoas que podem confirmar esse facto. Tinha colónias, era tirá-los de lá sem direito a qualquer propriedade. Exato. Pronto, Zé Pedro Silva não tem percevejos. Foi a tua contribuição, agradeço muito por este. Mas tenho traças, por exemplo, se quiser. Também tenho. Arranjo traças. Queres traças? Sim. Sabiam que já... Tens da roupa daquelas que vêm que tu compras um pacote de massa e aquilo merda traz traças e depois... Nunca comprei um pacote de massa para as traças. Não é para as traças, é um acidente. Explicaram-me no outro dia. Vem traças na massa? Vem traças nas caixas de cartão. Traças na massa. Eu descobri no dia tive uma praga. Mas já repararam que isto seria a segunda praga? Se tiver a vir agora uma coisa de França... É a segunda praga? É a segunda praga. Porque a primeira foram os próprios franceses. Vem com os betos que vão naquela direção. Primeiro o Covid veio com as pessoas do ski. E exato. Agora as pessoas estão a vir do rugby e se calhar estão a trazer percevejos também, os betos. És do rugby. Espera, tu estás a afirmar que podes ter vindo com percevejos. É mesmo difícil dizer percevejos. O passageiro número 1, o paciente número 1. Quem sabe, se não fui eu na minha casa não tenho sentido. Mas tu foste a Guimarães? Não, mas estou em Lisboa, também há percevejos. Pois há. Por acaso não foste, onde é que foi a Praça do Luxemburgo? Mas isso já foi isso. Não, isso foi antes. Foi ele que trouxe o percevejo. Isso foi antes. Não é Guimarães. Não seja dessas pessoas do Sul. Queríamos avisar os nossos... Nós achamos que ele ia ser expulso deste podcast espectadores por outros motivos, e ouvintes agora olha, afinal... João Maria Joneia tem percevejos. Ele vai continuar a negar, mas ele possui percevejos em todo lado. Possíveis candidatas ao coração de João Maria Joneia, lembrem-se só para saberem que vem com um bicho. Maria, é um bicho, diz que é o bicho de viajante, muito difícil de combater. Tens medo deste bicho? É um bicho muito horrível e eu já vivi numa cidade porque eu vivi numa cidade que tinha esse problema e por acaso tenho... Que era o único que essa cidade tinha, aliás, não tinha mais bicho nenhum. Não, era só mesmo isso. Não. E tenho uma história que foi muito humilhante na altura, que foi... Eu tinha dois professores de quem eu gostava muito, que era um casal, que era a professora de balé e o professor de tai chi. E bem, isso era uma diversão em casa. E eles tinham, devia ser, só fui lá uma vez e já lhes explico porque é que só fui lá uma vez. E eles tinham uma filha e eles também gostavam muito de mim e chamaram-me para fazer babysitting a filha deles. Então eu passei lá, sei lá, um dia em casa e quando cheguei a casa
tipo, no dia a seguir tinha umas picadas e encontrei Ok. um bicho pequenino, castanho, na minha cama e pensei, pronto, tenho percebeste porque era uma coisa normal. E tive que os informar, que é tipo o código de quando tens percebejos, informas as pessoas com quem tiveste, em casa de quem tiveste, estiveram em tua casa, uma espécie de Covid, mas mais chato. E então eu fui informá-los que tinha percebejos e eles ficaram muito aflitos porque já tinham tido uma infestação e foi muito complicado, então lá tiveram a lavar tudo a quente e a desinfetar a casa. E eles tinham mesmo percebejos. O que é que eu descobri mais tarde? Que eu não tinha um percevejo, tinha uma pulga. Portanto, eu não fui responsável por aquela praga, mas depois tive vergonha de lhes explicar que não tinha sido eu e que... Aliás, eu até expliquei, mas eles disseram, claro. Portanto, eu lixei um trabalho de babysitting à conta de achar que tinha percebejos quando na verdade tinha uma pulga. Portanto, todos estes... Pronto, Eu sacanas. queria avisar novamente os telespectadores e ouvintes que Joné tem percevejos e Maria tem pulgas. E, portanto, e tu Já não tens tenho. traças. Zé Pedro Silva tem traças? Eu agora não tenho pulgas, tenho traças. Joné... Tu não tens nada que a ciência consiga identificar. Sim, para já ainda não, mas ainda temos tempo. Pronto, resta a tua defesa de honra. Tens ou não percebejos? Esclarece as pessoas. Que eu saiba, não tenho pico. Já tiveste, nunca passaste por isso? Tenho mosquitos no meu quarto, muitos, porque aquilo, pronto, eu vivo ao pé de um sítio com umas árvores muito altas que têm muitos mosquitos. E mortos? Sim. Tens é que ter cuidado com a lagarta do Pinheiro, o resto. Também, mas isso está Isso é lá mais se longe. tiveres um cão. Mas Se, é tipo, humano, não, acho que é é um tudo- Mas bocado... há a lagarta do Pinheiro nos cedros? Não sei, uma lagarta Não do parece Pinheiro. muito lógico. Não, uma lagarta do Pinheiro que vai à procura de uma vida melhor num cedro. Nunca negues à partida. Se há lagartas do Pinheiro nos cedros, deviam voltar para a terra delas. Exato, obviamente, mas o problema é que. Só deviam estar no sítio que Deus decidiu para elas. As pessoas ouviram o nosso primeiro episódio e neste segundo apanham-nos a falar de insetos. O que é que acha que as pessoas vão Tu é que pensar? trouxeste o assunto e tínhamos que Acho que o Alberto Gonçalves vai adorar. Olha, Ih, não lhe dei... tu não- exato. Vamos ainda a um segundo tema Isto não é rapidamente. televisão! Vamos a um segundo tema, vamos dar a importância a quem não merece. Vamos dar olhar para um segundo tema que são o suposto comboio de eurodeputados que foi parar à Euro Disney. Quem Zé Pedro dera. Silva, era um comboio onde gostarias de estar? Ter estado, aliás. Não, um comboio cheio de burocratas. Eu acho irónico o comboio. Não são burocratas. É o Parlamento Europeu, são não é a todos, Comissão. são todos, eu sei, mas são todos. Isso Tudo não, o que são é políticos. Mas E um bocado das associações de estudantes e não sei o quê, devem fazer uma boa festa. eles aproveitam bastante, isso eu não tenho dúvidas. Mas eu acho, a única ironia que eu achei nesta história toda foi, de facto, num projeto político que muita gente diz que em alguns aspectos parece ser de brincadeira, o comboio engana-se e vai parar à Disneyland. E eu achei isso divertido. Olha, muita gente achou. Por isso é que estamos a falar disso. Exato. Quase como Engraçado. se cá os nossos deputados se metessem todos numa rodoviária e fossem parar aqui de Zânia. Eu acho que nós precisamos... Coitados. Eu acho que nós precisamos... Coitados porquê? Já lá foste. Eu nunca fui. Não, também nunca fui. não porque nunca tive idade, nem criança para levar. Não há idade. Deixa Só podias entrar até aos 18 anos ou adulto acompanhando uma criança. Então alugas uma Quando aquilo criança. abriu, tu não Emprestas tinhas uma. mais de 18 anos? Preste. Tinha mais de 18 anos. Quando aquilo Tinha abriu? 18, acho eu. Ou estava a fazer 18. Então, Zé Pedro Silva, não gostavas de estar Eu vou no ver quando é que comboio, abriu mas o é desenho. bem divertido, aliás. O que eu Muito acho- melhor do que ir para o trabalho, não é? O que eu acho, ligando já com os temas todos vamos discutir a seguir, é que estas notícias são tão boas por serem invertidas, não é? E nós Sim. precisamos destas coisas como pão para a boca, portanto, uma palavra de apreço ao maquinista, que eu não sei onde é que ele tinha a cabeça, isto pôs-me a pensar um bocadinho, mas isso é outra discussão, pôs-me a pensar um bocadinho na segurança ferroviária, não é? Como é que um comboio vai para um sítio e vai para o outro? Porque nós, no nosso carro, numa estrada, é possível um comboio desviar-se desta forma, mas enfim, não fui à procura porque lá está, apanhei só a parte divertida da notícia e desfrutei. Sem nada, sem querer saber mais nada. Sem fact-checking. Sem fact-check. Desfrutaste desta notícia, Joné? Ou gostavas, eu vou fazer a mesma pergunta aos três, gostavas de estar neste comboio? Divertias-te? Acho que te ias divertir Acho que neste deve comboio. ter sido bastante divertido sair dele, tipo, em Paris e ficar tipo, olha... mas acho que o americanismo primário das instituições europeias está a ir longe demais. E isto sou eu a dizer. Porque, pronto, diz Pois, muita pois, coisa sobre... Não, estou a brincar. Por acaso até podiam aprender a abrir-se mais aos Estados Unidos em algumas coisas e menos noutras. Mas... Estamos mas falando de pronto. comboio. Não, Mas é eu Disney. não... Não gostas de brincar, só queres falar a sério. Não quero muito saber da Euro Disney. Não. Disneyland. Eu também já lá fui e não gostei. Já lá fui, não achei Não, grande esta é a coisa. Euro Disney mesmo. É. Mas Euro Disneyland Disney, não dá sabe? para ir de comboio. Pois, sabes que eu disse a coisa certa.
Faz quanto? E tu corrigiste. Mas numa notícia dizia não, enganaram. Pois dizia, enganaram-se. Eu sei, mas a Eurodisney faz sentido. Mas faz pouco sentido, lá está, como o Zé Pedro Silva diz, uma coisa é ir para Estrasburgo, que é aqui, e afinal acabar em Paris aqui. E ninguém discutiu a questão da segurança ferroviária. Ninguém discutiu, as pessoas não se enganaram no comboio. Ficas contente que não sejam só os nossos comboios que têm problemas? Fico com ciúmes. Ah, é? Fico com ciúmes, porque a única coisa que me aconteceu de inesperado nos comboios cá foi... Parar em Caxias. Ou apanhar o que parem todas quando quero apanhar o rápido, ou o comboio estar suprimido, ou homens esquisitos a assediar amigas minhas. Nunca me aconteceu apanhar um comboio e acabar na Eurodisney, e eu amava, porque eu estou há anos a tentar arranjar alguém que queira ir comigo à Eurodisney. Ninguém quer ir à Eurodisney. Mentira, tenho uma amiga que talvez possa ser convencida. Mas ela existe, a amiga? Ou está só aqui? Não, é só na minha cabeça. Não, amiga imaginária. Essa amiga está aqui connosco, não é? Não está, não vai. Estamos a sentir a presença dela aqui. Não, ela acredita. Eu uma vez entrei num comboio, mas era um metro, e saí no Senhor Roubado porque me enganei, estava distraído da vida e estava de Alvalade, tínhamos perdido, e eu vim ok, no outro dia também e entrei mal. Fui para uma vila no Alentejo de comboio e não saí na paragem. Mas pronto, nunca me aconteceu ir parar a Eurodisney. Mas na estação, o comboio para na estação, não é? Mas gosto muito das vossas histórias. Era uma piadeira. Há um programa Daytime. E olha, vai passar um comboio de tempestades, também ouviste essa? Chamaram a estas tempestades todas que vão passar por Portugal nestes dias, chamaram um comboio, portanto nós estamos... Só descalham comboios de merda. É comboios por todo lado. João Galamba, faça qualquer coisa. Fica aqui este pedido, comboios e insetos, mas agora vamos mesmo à reflexão. Vamos refletir. Muito bem, antes de irmos ao conflito entre Israel e Palestina, vamos às eleições na Polónia. João Maria Joné, nitidamente das quatro pessoas que estão aqui, tu foste a que expressaste maior felicidade nos resultados. Inesperadamente. Que ditaram, enfim, a vitória do partido que estava no governo, mas a oposição tem uma maioria parlamentar, portanto, e o teu amigo Donald Tusk gritou vitória. Porquê é que estes resultados te deixaram assim tão feliz? Para já porque a Polónia caminhava para um autoritarismo cada vez mais desagradável para a coabitação dentro da União Europeia, que assim será revertido por uma pessoa que até já foi um dirigente europeu. Isso é bom porque estamos a falar do Partido Lei e Justiça, dominado mafiosamente pelo Sr. Jaroslaw Kaczynski, que digo mafiosamente porque ele, pelas práticas esquisitas que às vezes tinha na condução política, nunca era ele o primeiro-ministro, só foi durante um bocadinho muito curto tempo. Ele era o controlador dos primeiros-ministros do partido de que era líder, e as práticas vão desde tentativa de condicionamento de mídia, incluindo utilização para fins partidários dos mídias estatais, tentativa de condicionamento do judicial, uma permissividade preocupante com regras diferentes sobre leis da Polónia, tentativas que acabaram por ser praticamente o fim do aborto legal na Polónia. Há uma parte significativa da Polónia rural em que este governo permite, que este governo ainda não acabou, e infelizmente, como ficou em primeiro, vai conseguir arrastar-se uma data de tempo a fingir que está a formar uma coligação, vai conseguir arrastar-se uma data de tempo como provisório. Mas há uma data de decisos na Polónia em que a expressão da homossexualidade de qualquer tipo, que leva multas, ou às vezes as pessoas são levadas pela polícia. Há duas Polónias. Há uma Polónia ultraconservadora que alinha aqui com o Partido Lei e Justiça, com o PiS. PiS, exatamente, que é o melhor nome para um partido como... Sim, que os ingleses que não gostam chamam PiS, que eu acho que tem alguma graça. E pronto, a vitória do Donald Tusk é boa também porque vi muita gente a falar disso, aproveitou uma celebração do Paulo Rangel deste resultado para dizer quando é o segundo a formar governo com a maioria parlamentar em Portugal, não celebram, mas quando é na Polónia... A Polónia tem aqui uma coisa, só para os distraídos, nas primeiras eleições da Polónia, em 91,
totalmente democráticas e já sem o Partido Comunista que governava ditatorialmente, a Polónia teve 29 partidos na Assembleia e formaram mega coligações, porque os grandes partidos, principalmente a Solidariedade, que era um movimento de sociedade civil que abrangia toda a gente, e abrangia o Donald Tusk e o Kaczynski, e abrangia também várias pessoas que estão neste momento nos partidos da oposição. A Polónia tem esta prática constitucional, não precisa ficar em primeiro para se conseguires uma maioria, e portanto só para as pessoas não se porem com essas comparações parvas, porque é um bocadinho diferente. No fundo, Zé Pedro Silva, António Costa copiou a Polónia. Obrigado, Zé Pedro, por teres ouvido o que eu disse. Ora bem, ficaste contente com estes resultados? Achas que vai ter propagação, mimetização agora nas eleições europeias? Vamos ter uma viragem, ou achas que aconteceu ali e ponto final? Uma virança, como disse uma vez uma líder nossa há uns anos. Quem? A virança foi a Catarina Martins, acho eu, que se celebrou Foi uma virança. umas eleições como uma grande virança. Devia estar certa, porque a Catarina Martins está sempre certa. Certo, absolutamente. Aliás, a palavra neste momento já existe. Existe a virança, não é? Existe a virança. Eu acho, politicamente, se nós repararmos em todas as eleições que têm ocorrido, sobretudo na Europa, acontece um bocado como no futebol. Agora há um golo, só começou. Calma, vamos ver se é golo. Vamos ao VAR. Antigamente era golo, ponto, final parágrafo, apesar de na segunda-feira podia não ser. Mas naquele dia era golo. Também não ouviste nada do que eu disse. A Polónia sempre foi assim. Mas eu não estou a dizer que sempre foi assim. Tu tens umas eleições, não está bem, mas tu neste momento tens uma mudança que não é contundente. Tens aqui um problema agora, que é a felicidade da vitória fica ali um bocado na dúvida, porque agora tem que haver, enfim, vai ser dada posse àquele que ganha as eleições. Aliás, vais ter vais ter um pequeno barbicaz, porque mais ou menos semipresidencial, e o presidente é do PIS. Não tens nenhum país saído de revoluções ou de guerras civis ou tudo isso, são tudo períodos, são tudo coisas, enfim, em termos de eleições comparáveis, se não tiveste depois não sei quantos partidos. Tiveste o mesmo em Portugal, tiveste dezenas de partidos, 400 partidos, e depois uns que se coligaram. Foram 29 nas primeiras. 29 não, mas está bem, mas depois afunilou muito mais. 6. Portanto, a seguir uma revolução, a seguir uma guerra, a seguir a períodos conturbados, é natural que as eleições livres, ou pelo menos as primeiras mais livres, comecem a ser sempre muito disputadas. Depois vais tendo uma correção, não é? E em que para aqueles lados é sempre feito com base em coligações. Esta salva tem um nome engraçado, que é QO, não é? QO, digo eu que é QO. Mas a vitória não é porque é a única coisa que... Mas claro que é sempre bom sinal. É sempre bom sinal quando há duas... É bastante porque a coligação foi toda junta no Senado e ganharam 66-34, acho eu que foi isso. E ao nível, eles separaram-se estrategicamente. Houve a sugestão de fazer a coligação também ao nível do Congresso, e eles acharam que faria mais sentido estar em partidos, mas foi a maioria larga, não é curta. O sinal é bom, mas agora... Eu vi muitos polacos nas redes sociais a dizer finalmente tivemos esta... E houve uma participação, acho eu, eleitoral bastante... O sinal é bom, o sinal é sobretudo bom para o Sr. Orbán, já sabemos, é um bom sinal para ele ver. E pronto, e agora vamos ver. Infelizmente agora tem um amigo novo, porque havia sempre a coisa dos vetos da Hungria, eram protegidos pelos vetos da Polónia e vice-versa. Agora não deixaria de haver isso, o que seria bom. É sempre melhor, porque a Polónia é um país muito maior, mas infelizmente com a eleição do Roberto Fico na Eslováquia, o Orbán ganhou um amigo novo para a troca. Em termos de vetos, acaba por ser mais ou menos igual. Maria, vou-te fazer a mesma pergunta. Se ficaste contente com estes resultados, que mudam aqui um bocadinho a agulha em países como a Polónia? Ou não, ainda vai demorar, como o Zé Pedro Silva disse, mas... Eu fico sempre contente quando há governos de extrema-direita a saírem enfraquecidos de eleições. E este governo violou várias vezes os princípios do Estado de Direito, democrático, com uma separação do poder judicial e político, ou a independência da comunicação social, e tal como disse o Johnny, era altamente repressivo nos direitos das mulheres, com as restrições à IVG, e tinha políticas de perseguição à população LGBT que eram bastante preocupantes. E aos migrantes. Era o que eu ia dizer agora, e aos migrantes também. Era um governo pelo qual eu não nutriria qualquer simpatia, antes pelo contrário. Portanto, é claro que fico contente quando há uma extrema-direita que é contra
e que impede o avanço de direitos LGBT, que é antifeminista e que não respeita sequer o Estado de Direito. Acho sempre que é um bom sinal, especialmente com as configurações europeias dos últimos tempos. Acho sempre que é um bom sinal quando essas forças conservadoras e de extrema-direita começam a ser derrotadas nas eleições, e espero que isso seja... E pode ser um resultado bom também para a Ucrânia, por exemplo. É útil para a Ucrânia, e se há comparações giras a fazer com Portugal, serão que o PIS é fortemente prejudicado pela perda de poder de compra e por ter fixado a sua base eleitoral nos mais velhos, nos reformados, criou uma forte mobilização nos mais jovens para... devia assustar um bocadinho a fórmula do Partido Socialista, porque a fórmula do PIS era relativamente semelhante na manutenção do poder, era apoios sociais constantes e focados nos mais velhos para garantir que... E tu ficas contente se mantinha uma base eleitoral. Mas exatamente, a única razão pela qual o João Neto está contente com isto é porque... Há uma razão para eu ficar extraordinariamente contente, que era como eu queria acabar, se pudesse ser, que é que o Donald Tusk perdeu imensa popularidade na Polónia, porque em 2014, enquanto era Primeiro-Ministro, saiu para ser Presidente do Conselho Europeu. No entanto, conseguiu voltar, ser líder e recuperar o poder. E isso acho que é uma importante lição para Durão Barroso, que, como sabem, é uma das minhas causas principais neste país. Não sei se terá o mesmo outcome se voltar para Portugal, Durão Barroso. Também diziam isto do Donald Tusk. Exato. Bom, então fechamos assim as eleições, diria eu, porque já vamos com algum tempo e temos muito tempo para falar desta segunda semana, diria. Algum tempo. Peço desculpa, temos algum tempo. Temos algum tempo, porque a vida acontece, para falar do conflito israelo-palestiniano, porque entretanto tivemos a contraofensiva de Israel, ultimatos à população que está na região da faixa de Gaza, centenas de mortos, muitos feridos. Zé Pedro Silva, tivemos também temos agora, quarta-feira, penso eu, Biden já estará de visita a Israel. O seu secretário de Estado, Anthony Blinken, andou num périplo pelo Médio Oriente e, da parte da Europa, Ursula von der Leyen foi bastante criticada pelo apoio que deu a Israel. Acho que já vem meio a emendar a mão. Desta segunda semana, uma pergunta muito concreta. Achas que Israel respondeu segundo a lei do direito internacional, essa palavra que agora está na boca de tanta gente? Tu tu cursaste Direito? Precisamente. Direito Internacional Público não. Mas não cheguei a essa fase. Eu por acaso cursei Direito Internacional Público. Mas há uma coisa que eu acho que ainda bem que começaste por mim ou não, porque ora essa, estou sempre aqui vou dar para os dois lados, porque eu estou como é que eu dizer isto em termos técnicos, a virar a boneca com toda esta questão. E nem te vou responder, porque para já nem eu, nem especialistas em geopolítica, nem este nem aquele sabem dizer se fez bem, se fez mal. É evidente que havia uma incursão terrestre que não foi realizada, isso parece evidente a partir do momento em que há um país que põe tanques junto a outra fronteira e depois não avançou. É evidente que o Hamas conseguiu, na minha opinião, mas lá está, já vou dizer porque é que eu disse lá está, travar essa incursão mais imediatamente pela manutenção de reféns israelitas, naturalmente, porque eles sempre usaram o povo enquanto escudo, mas desta vez tem um escudo que é o povo, mas neste caso, de Israel, e portanto, agora porque é que eu disse lá está a opinião? Porque eu começo a ficar, porque nós estamos perante aquilo que eu considero ser, acho que já estamos praticamente em guerra todos, em todo o lado. Aliás, viu-se o que se passou, já lá vamos, a questão também da Bélgica. Menos aqui no dia de reflexão. Não, aqui não. Aqui nunca. Aqui estamos sempre em paz e amor. Exato. Falei para vocês. Vamos lá. Eu tenho que admitir que estou completamente farto e já louco de ouvir tanta gente dar a sua opinião. Eu vou-me recusar a dar a minha. Não vou partilhar mais vídeos de nada, se bem que também não partilhei nada, nem imagens, não paro de ver. Quando cai um míssil ou um rocket, é para uma bomba de mau cheiro, eu não quero saber, não se tem que ir a correr. Eu vejo pessoas que, como eu, falo por mim, que não interessam ao menino justo dizer que condenam o ataque ao hospital, mas eu não fui a nenhuma rede social dizer que condenam o ataque ao hospital. Será que eu condeno? Se
calhar sou favorável. Que mundo louco é este? Que coisa tão disparatada é esta de Apoio estar a muito partilhar? isso. Como é que... Isso é muito irritante. O imediatismo, estás a falar do imediatismo da preocupação. Completo. A pessoa tem que imediatamente dar uma opinião. Se é míssil, se é rocket, se é de Israel, se é do Hamas. A própria imprensa comete erros gravíssimos a partir do momento em que tira logo conclusões que não pode tirar. Estamos em cenário de guerra. Isso é de uma falta de respeito. Aconteceu com a história dos bebés supostamente decapitados, por exemplo. Contudo, Yeah. não quer, volto aos bebés, não quer saber. Eu tenho que confiar em Estados, em sistemas políticos, e também em comunicação, enfim, gostava de poder confiar um bocadinho mais, mas isto é uma galinha sem cabeça. E eu recuso-me a dizer mais o que quer que seja, sobre, como digo, imagens nunca partilhei. A internet e as redes sociais, é aí que se forma a opinião hoje em dia, portanto nós temos que ir aí. Já não é tanto na imprensa como era antigamente. O quarto poder, se calhar, agora são as redes sociais. Tem essa importância. Muitas vezes as pessoas agora dizem, isso é a bolha. Qual bolha? É uma bolha um bocado importante. Sim, e grande. Pronto. E então, estamos numa bolha de redes e tudo isso. Eu não posso mostrar ou ver mamas, mas posso ver crianças sem vida ao colo de alguém. Uma imagem de um boi numa praça de touros, com 2 ferros espetados, é ofuscada para eu não ver. E para dar a mensagem, queres mesmo ver, cuidado que isto é um boi, e vai para corpos espalhados por todo lado. Isto é um favor que se faz e uma promoção que se faz ao terrorismo, que eu estou a vender o terrorismo. Uma banalização. Só para marmar em esperto. Isso diz muito sobre, aliás, o estado do X enquanto rede social. Não é só para isso. isso. Como sabes, as redes sociais e as empresas tecnológicas Mas nós temos que compram muito com... Mas com particularmente quem tem feito menos para moderar o que é que seja destes conteúdos é o que se vê no Twitter. E eu chamei-lhe X precisamente porque isto piorou brutalmente a moderação. Já havia Aqui há 2 no dias. Twitter. Pode ter Sim, cuidado, mas já piorou. havia. Aqui há 2 dias eu vejo a execução, que não tem outro nome, do fundamentalista religioso nas ruas da Bélgica, que mata 2 adeptos suecos como resposta. Portanto, isto tem tudo interesse. Porquê? Porque é todo um processo, não é só um louco que anda na rua, não. Foi-se vingar do que se tinha passado na Suécia. Eu vejo essa imagem completamente sem qualquer tipo de filtro. Os vídeos foram logo parar ao telefone. E volto a dizer, Eu o toiro não nunca se vejo pode essas ver. coisas. Nunca me aparecem. E quando me mandam eu não abro. E os mamilos têm que ter têm que ser pixelizados. Isto é um mundo completamente louco. E, portanto, o que é que eu digo quando eu chego a esta conclusão? Se achas que o mundo é louco, tens que começar, se calhar tu, por fazer alguma coisa. Então experimenta calar-te. Quando cai o míssil, cala-te. Dá 10 dias, 15, para se perceber que míssil é que foi. Ninguém te pediu a opinião, portanto também ninguém está à espera. Certo. E, portanto, eu só apelo a isto. É um bom deixem de partilhar as coisas. E como te digo, e mais nada digo sobre estas coisas em concreto, e, sobretudo, não partilhar e promover o terrorismo. Porque se estas coisas tivessem menos partilhas, menos promoções, eu não sei se os ataques como eles são feitos, porque depois isto é uma espécie de... Depois os outros querem imitar, porque querem ser mártires, porque eles passam a heróis. Portanto, acho que chega a ser mesmo criminoso, acho que chega a ser mesmo criminosa a partilha. Porque eu estou a promover o terrorismo. Posso dizer uma coisa sobre isto? Podes, sim, todas. Ia passar para ti. Deixa-me só, já me fazes a pergunta que ias fazer sobre isto. Podes falar. Eu concordo contigo, não neste caso do conflito israelo-palestiniano, mas isso era uma coisa que eu dizia várias vezes e continuo a dizer. Quando há ataques terroristas nos Estados Unidos, aqueles internos, tipo os putos que levam uma arma para a escola e matam toda a gente, ou sei lá, lembro perfeitamente daquele homem em Vegas que foi para um hotel disparar para uma festa. Isso era sempre uma das coisas que se dizia, era não digam o nome dele. Não deem palco a isto, porque é o que eles querem, especialmente nos Estados Unidos. Sim, é como dizer lobos solitários, como romantizando, ontem estava... Romantizar, eu tinha... Mas isto é a mesma coisa. Qual é a tua diferença para estes casos? Em que A minha diferença neste caso é que tens uma guerra... Não, mas tens os mártires e é evidente que se tu eu acho honestamente que o Hamas está um bocado a cagar para ser... Mas não é só o Hamas, mas tu não estás a falar só do Hamas. O que se passou na Bélgica foi o Daesh. E não é só isso. Tu tens... Eu já disse a minha parte, mas eu vou ser muito rápido. Tu tens... há uma guerra santa, entre aspas, que defende um território que é muito maior. Está-se a discutir Israel e Palestina. Mas o Daesh era um bom exemplo. O Daesh já reclamou à Al-Andalus, portanto, diz que nós somos ocupantes de território sagrado
que é o Al-Andalus, o Califato, tudo isso, e portanto nós somos também alvos, porque a partir do momento que estás em território ocupado. Sim, não, o Daesh era aliás, o Daesh teve muitos, aspas, lobos solitários a radicalizarem-se por si próprios. Maria, mas era esse o meu ponto. Quanto mais tu mostras o horror deles, porque eles fazem terror, não é? Eles querem aterrorizar. Não, se tu mostras o terror dele, como é evidente que há mais que sentem que também vão aparecer em todo o mundo, vão ser heróis e mártires, que é o que eles consideram. Como poderíamos fazer isso ao não partilhar o horror, cada um de nós? Por exemplo, debate-se muito, Maria, neste caso de Palestina e Israel, porque a informação está a vir dos dois polos desta guerra, ou seja, muita da informação há... E ambos mentem muito. Exato, ambos mentem muito, os jornalistas têm alguma dificuldade de acesso, outros acabam por morrer e, portanto, a informação está a ser cada vez menos filtrada. E depois chegam aos jornais e concordo novamente com o Zé, que acho que é preciso ter muita calma e não embandeirar em arco contra... Aliás, e eu faço aqui uma meia-culpa que na semana passada falei dos bebés decapitados que afinal não existiam. Sim, eu também conversámos sobre isso e de facto depois comprovou-se que há dúvidas de que tenha acontecido. Há dúvidas, sim. Também não estamos na fase do desmentido. Sim. Pronto. É isso, lá está. Estamos sempre nisso. O problema é esse. Mas não sabemos, não sabemos, eu acho que a certa altura uma isso. pessoa ouve, eu digo mesmo, hoje sobre esta coisa do hospital, também vi uma declaração, tive uma insónia, não devia se calhar ter... Do hospital em Gaza, só para as pessoas perceberem. Que o hospital em Gaza se levou com uma coisa israelita ou não. Vi uma declaração muito esquiva de uma funcionária do governo norte-americano, fiquei tipo, estas declarações não costumam acontecer, eu costumo acompanhar isto, costumo acompanhar o governo norte-americano, como vocês sabem, e... Fã número 1. E aquilo soou-me estranho, eu fiquei tipo... Havia necessidade do Estado de Israel estar a fazer esta campanha de bombardeamentos, isto é tão estúpido, que de facto não faz sentido não terem sido, ou mesmo que não tenham sido, que não sejam culpados isto, mas aqui de facto fica-nos a dúvida, que eu acho importante, mas se a essa altura, se a Cruz Vermelha nos diz, se as Nações Unidas nos dizem, se o Presidente dos Estados Unidos nos diz, que é o caso dos bebés decapitados, tinhas o Presidente dos Estados Unidos... Foi um dos primeiros. Sim. E a própria Casa Branca depois veio desmentir, emendar a mão. Sim, do que e o próprio Presidente dos Estados Unidos, que é uma pessoa que até agora passou uma imagem de partilha honest intelligence que tem, foi isso que fez com a Ucrânia, e portanto não há uma pessoa que tenha uma fama de andar aqui a dizer coisas que não é suposto dizer. Mas não deixa de ser preocupante que a Casa Branca partilhe informações que depois não foram confirmadas. É isso, mas é que nós, que é que nos safa a nós, certo. Não é? Quando o Presidente dos Estados Unidos diz uma coisa... Isso é um bom ponto, Maria. Pronto, isto para dizer que se os nossos líderes políticos partilham essa informação, se os jornais partilham essa informação, o que é que nós podemos fazer? Lá está, uma razão para eu me ter abstido ultimamente de falar sobre este assunto, que é acho que é uma coisa demasiado grave para eu estar a falar. Uma coisa é eu falar do Orçamento do Estado ou da greve da CP, mesmo sem saber tudo a fundo. Outra coisa é falar sobre uma questão destas tão complicada, tão complexa e com tantas coisas envolvidas e sem ter a certeza de que as fontes a que eu estou a recorrer, se elas próprias estão certas. E na semana passada foi um exemplo disso, no caso, confiei no Rui Tavares, que tinha falado também sobre a história dos bebés, e afinal já se tem dúvidas. E é por isso que eu hoje não estou a falar do hospital também, porque ainda não se tem certeza de nada. E eu não vou embandeirar em arco neste tema e nesta questão sem saber exatamente o que é que aconteceu. E acho que o que está a acontecer nas redes sociais... as pessoas estão a extremar de tal forma que não é possível haver diálogo, ou estás comigo ou estás contra mim, permanente. E o comentário imediato e a reação imediata a tudo o que acontece, eu acho bastante prejudicial. Não acho que prejudique... Não acho que prejudique diretamente o Médio Oriente, também não sei se é bem assim. Acho que há uma avalanche de ódio e de extremismo e de polarização que se quem tem que trabalhar na paz entre estes dois, entre o Estado de Israel e a Palestina, tiver o mesmo nível de polarização e de ódio que as pessoas têm nas redes sociais, nunca vamos chegar a lado nenhum, vamos continuar assim para sempre, porque o que eu vejo é uma grande intolerância, e atenção, e isto aqui não querendo pôr os dois em pé de igualdade,
Israel não cumpre as resoluções da ONU, não respeita a existência do Estado palestiniano, há muito tempo que os oprime e que os confina na faixa de Gaza, portanto não estou a pôr tudo em pé de igualdade, mas acho que o caminho para a paz implica que haja uma conversa que não seja minada por ódios e pronto, é isso que eu tenho a dizer. Dentro dessa polarização, Joné, tivemos esta semana o tontinho do Paddy Cosgrave, que veio escrever umas coisas no Twitter. Retratou-se, mas o embaixador de Israel em Portugal não gostou e já disse que Israel não iria participar na Web Summit. Estamos aqui a falar da nossa responsabilidade coletiva quando temos estes líderes, neste caso tecnológicos, a dizer umas coisas. Primeiro perguntar-te se ele deveria ter dito ou não, se deveria ter retratado ou não. O que é que te parece este caso? Se não é um exemplo daquilo que estamos um bocadinho a falar aqui. Eu acho que ele tem direito à opinião dele. Como muitas pessoas, o conflito israelo-palestiniano é interessante porque parece uma carta para sair da prisão para falar de geopolítica. Em vez de teres uma carta do monopólio para sair da prisão, tens uma carta para falar de geopolítica. Toda a gente sabe do conflito israelo-palestiniano. E toda a gente sabe naquela velha máxima que toda a gente adora dizer quando cai uma bomba em Jerusalém, que é esta religião, pá. É que a religião, não sei, isto nem sequer é sobre religião. Não há coisa mais burra de início de conversa para uma pessoa tipo, olha, não sabes nada sobre este assunto, do que isto é sobre religião. Não tem nada a ver com religião. Porquê? Isto é um conflito de terra. Pessoas que acham que querem ter um Estado-nação que está construído em cima de outro, ambos querem ser um Estado-nação, como aconteceu milhentas vezes ao longo da história, é normal. Agora, se a motivação original dos judeus para irem para Israel tem a ver com religião, tem. Se os árabes e os judeus se odeiam por questões teológicas neste momento e se estão a matar por isso, não, estão-se a matar porque uns senhores querem viver na terra onde já estavam e outros senhores querem viver para a terra onde escolheram ir. E nós, no meio disto tudo, entramos nas comparações. Isto para entrar no Paddy, que eu acho interessante. O Paddy Cosgrove entra na conversa numa de reconciliação precisa de cedências dos dois lados e não pode haver paninhos quentes com crimes de guerra. O Paddy Cosgrove tem simpatia. E as fronteiras da Palestina. Tem simpatia natural pela maneira como o Hamas está a conduzir isto, porque o Paddy Cosgrove é irlandês. E na Irlanda passou-se pano durante muitos anos e ainda passa ao Sinn Féin, que é um partido diretamente resultante de uma organização terrorista que de facto cometia crimes hediondos na Irlanda do Norte, tal como as milícias protestantes cometiam crimes hediondos na Irlanda do Norte e na Irlanda. Aqui falar também de Espanha, mas sim, mas também podemos entrar no Bildu. Sim, eu percebo essa comparação. Eu não sei se ele traz essa ligação histórica só por ser irlandês. Ele falou disso. Okay. No tweet em que ele fala dos crimes de guerra, ele fala da Irlanda. E diz, a Irlanda... Sim, exatamente. Todos os países querem ver a sua coisa. Eu, a primeira coisa que disse quando isto aconteceu, que foi quando se puseram todos a embandeirar a arca da libertação do povo palestiniano atrás de um ataque terrorista do Hamas, e eu disse, não serve a causa palestiniana apoiarem o Hamas, tive uns comentários constantes de comparação do Hamas, de dizer que eu, se estivesse em 1973, estaria a dizer aquilo só que sobre o PAIGC, ou sobre o MPLA, porque era a mesma coisa também. Novidade do caraças, aquilo que vocês estudaram e conhecem nem sempre se aplica exatamente àquilo que é a realidade. E neste caso, eu trago aqui uma tentativa que já vi no estrangeiro, mas ainda não vi cá, de falar de um conflito que se calhar faz um bocadinho mais de sentido, como comparação, que é a Libéria. Nós falámos disto no carro antes. Eu disse, não podes dizer que já sabes isto tudo. Eu disse, vais surpreender. Já estragou a surpresa. Mas podemos fazer todos. A Libéria? Como assim? Pronto. A Libéria é um país, não sei se sabem, mas criado por racistas norte-americanos e quakers bem-intencionados que defendiam que os negros livres, os negros não poderiam integrar-se na sociedade americana e, portanto, o melhor a fazer aos negros livres e aos escravos libertados era devolvê-los à África. No geral, à África. Então escolheram um sítio em África, pegaram numa data de gente que vivia há 200 anos no ambiente colonial norte-americano e puseram-nos no meio da África. Estas pessoas chegaram à África, à Libéria, ao pé da Serra Leoa, na costa ocidental da África, para fazer umas colónias.
E essas colónias eram de povos oprimidos que estavam a fugir da opressão. Portanto, não é bem um colonizador a tentar expandir o seu império colonial, é um povo oprimido a fugir da opressão, muito semelhante à situação dos judeus que fugiram do Holocausto, dos judeus que pouca gente fala disto hoje em dia, mas dos judeus que fugiram ao intenso antissemitismo que houve na viragem do século XIX para o século XX. O caso de Dreyfus hoje em dia já não é uma cena cultural, mas há 50 anos se calhar era. Houve umas eleições em França que foram só sobre antissemitismo e os judeus eram tipo 2% da população. Mas então estás a dizer que nós deveríamos olhar para a história da Libéria? Sim, porque na Libéria o que é que acontece? Curiosamente, este povo oprimido chega lá e sente que é superior aos nativos que lá estão. E começa a expandir a sua colónia e cria um sistema de governo semelhante ao americano e começa a escravizar em plantações com inspiração arquitetónica no sul americano, começa a escravizar os nativos, porque se considerava intelectualmente superior. E isto é importante para a conversa para as duas conversas que nós temos, que é problemático chamar aos israelitas colonizadores, porque muitos não são sequer pessoas que tenham vindo no protetorado britânico do Reino Unido, que seria o que poderia chamar um colonizador. A maioria até são pessoas que vieram dos Estados Árabes expulsos. Eu vi uma declaração engraçada do presidente do Egito a dizer... não percebo esta conversa da discriminação contra os judeus. Eu no Cairo cresci com imensos judeus à volta e nós dávamos lindamente. Já não há bairros judeus no Cairo. Já tenho amigos que são. Ele tinha amigos que eram, mas entretanto expulsaram-nos a todos também. E estas pessoas Sim. não cabem friamente nesta mania do Fanon, do colonialismo, do esquerda-direita, das equipas de futebol, mas as pessoas gostam de fingir que sabem. E adoram fingir que sabem sobre Israel e a Palestina. Se calhar se olhassem um bocadinho para o que é que acontece quando um povo oprimido tem a oportunidade de ser um opressor, ficavam tipo, se calhar somos todos iguais, não é específico dos judeus, não é específico dos árabes, não é específico de ninguém em particular. O ser humano com poder comporta-se de uma maneira que o ser humano sem poder não se comporta. E isto, se calhar, partir daqui para como é que se faz uma reconciliação e olhar para os acordos de Oslo e o que já se conseguiu avançar e o que já se perdeu, muito bem. Era se calhar importante. Desculpa. Não, agradeço-te a lição de história e de mandar as pessoas ler história. Acho que é sempre importante. As lições deste rapaz são super úteis. Pois já percebi que sim, venham mais. Queria saber se... Porque tu acho que tinhas qualquer coisa a dizer sobre o Sr. Paddy, não era? Porque ele está um pouco, segundo, digo eu, né? Posso estar a mentir, com as costas escaladas, pode dizer o que quiser, porque vai continuar a fazer o website. É isso. Eu, como aliás prometi há minutos que não tinha mais intervenções sobre estes conflitos. Mas vais abrir uma exceção. Não, vai falar só do conflito Paddy. Vou só falar do conflito entre o Paddy e Portugal. O Zé Silva tem um conflito histórico, não sei se é como a Libéria ou palestiniano com o Paddy Cosworth. Eu me associo, devo dizer. Eu só acho que é graça, porque nós vamos a perceber, nós temos um contrato feito com este cavalheiro, ele parece todo dizer mal dele, é um homem que é empreendedor, faz a sua vida, faz os seus negócios, não anda na droga, portanto temos só que elogiá-lo. Não sabes se anda na droga. Pois, se calhar anda. Provavelmente para vender as camisolas a 900 euros deve ter fumado alguma coisa. Aquelas camisolas, se for a Vicuna até podia ser, mas aquilo não me parece. Sendo que, atenção, cuidado com as lãs irlandesas. E a Caxemira. Bom, mas para dizer... Isso parece que estás a dizer cuidado, tipo, afastem-se. Não, tem uma qualidade imensa. Tem muita qualidade. A DGS vai lançar... Isto é perigoso. A DGS vai lançar uma alerta contra... Não queria que me interpretassem mal, porque de facto os textos irlandeses são muito bons. a longa tradição da língua portuguesa de usar palavras que tanto podem querer dizer que é mau como é bom e não... Não, são boas e muito valiosos. Mas a questão é esta. A questão é que nós fomos, de facto... Como eu sempre critiquei, agora sinto-me um bocado confortável com isto tudo, porque eu sempre critiquei um contrato que se fez há tantos anos, numa fase em que, porque eu volto a dizer, não tenho nada contra as transferências de tecnologia, seria um bocado idiota se eu dissesse, só que nós assinámos estes contratos numa fase em que o mundo já estava a deixar as grandes feiras mundiais e loucas e com milhões de pessoas, não é? Para mais feiras mais pequenas. Portanto, e que já há imensas que já fazem frente à Web Summit. Mas nós fizemos uma coisa que o governo irlandês por acaso não quis, não achou bom negócio, mas nós achamos, o governo irlandês não achou bom negócio e outros governos não acharam bom negócio. Mas o Dr. António Costa e Fernando Medina também, os dois, quando estavam na Câmara, entre Câmara e Governo, conseguiram, não estavam, isso não sei. Eu não meto na vida das pessoas. Olha aí. Conseguiram garantir 11 milhões de euros por ano até 2028, um bocadinho haja o que houver.
e o Paddington, como eu gosto de lhe chamar, agora meteu-se numa emborcação. Não, isso é o urso. Eu sei, mas eu não estou a chamar Isso urso. é maldoso. Maldoso para o urso. O que é que acontece? Exato. Se isto der barraca e se houver de facto um cancelamento da feira, Que é agora, com a saída de muita gente, seja de oradores, seja de empresas, Israel é importante. Israel é importantíssimo. Os países mais avançados em tecnologia. Mas ele já, E com os maiores investimentos. O Paddy já veio... E eu nem estou sequer a defender que se faça o cancelamento. O que eu estou a dizer é Dizer que afinal não era nós bem fizemos assim. um negócio péssimo, fizemos e desbarata-se assim dinheiro dos contribuintes com estas loucuras, porque volto a dizer, não tenho nada contra feiras tecnológicas, nem contra feiras em Altas geral. isenções tu queres nem fiscais. pessoal Estou com indignado inveja. ou não estás indignado com o embaixador mandar estes bitites a dizer mandei uma carta ao Presidente da Câmara porque isto é inaceitável. Essa foi a resposta dele. Sim, não tínhamos falado disso, é verdade. Eu acho, repara, nós estamos a assistir embaixadores de um lado e do outro. Lá estou a entrar no tema, eu prometi que não entrava, mas estamos a entrar de embaixadores de um lado e do outro. Mas podes fazer Há muito interventivo da filosofia Palestina atrás dessa- em Londres. E o de Israel em Londres. Sim, É de Israel, eu acho que entram também para aquela minha contabilidade dos excessos e das precipitações. Portanto, com certeza que acho que o embaixador de Israel cá está um bocadinho desembestado. Pronto, e Mas há corpos diplomáticos, é interessante, a China, Israel, a Rússia, que são muito ofendidinhos, que eu achei que era o embaixador precisava ter uma boa carapaça de resistência E há embaixadores e calma, que gostam de ter protagonismo. mas há corpos diplomáticos no mundo em que qualquer exposiçãozinha, qualquer carta... nos testes psicotécnicos para embaixador devias ter a capacidade de resistir um bocadinho. Lembra-se quando eles quiseram despedir um cartunista da RTP? Já não me lembro, mas houve um cartoon do Netanyahu na RTP ou no Diário de Notícias, foi uma coisa qualquer, e que os embaixadores de Israel querem se meter nessas coisas, que é uma coisa espetacular. Se calhar é aborrecido ser embaixador em Lisboa. Faz parte do governo estúpido que eles têm, de gente burra, que também mete gente burra pelo mundo fora. É uma política externa, diferente daquelas que são mais contidas. A de Israel sempre foi pouco contida e enfim. Não, mas já teve mais nuance. Infelizmente, é como esta coisa do Netanyahu dizer, e dos ministros da Defesa e da Segurança Nacional, tipo, agora vou terraplanar isto, agora vamos terraplanar. Israel conseguiu, em 72 horas, passar de União Europeia e Estados Unidos, estamos convosco, bora, têm direito a defesa, calma com o que vão fazer, hein? O Biden foi hoje lá a dizer que vai fazer perguntas difíceis. Nunca um presidente americano fez uma pergunta difícil a um primeiro-ministro israelita. O que esta gente conseguiu desbaratar... Nunca fez nenhuma pergunta mesmo. O que esta gente Só conseguiu... precisando de mais alguma coisa. Sim, se calhar, o que esta gente conseguiu desbaratar a boa vontade por pura incompetência Mas tu com E o certeza... tweet do Netanyahu ontem a dizer Sim, que que até eu tenho apagou. aqui que era a luta entre as crianças da luz e as crianças da Mas tu com certeza escuridão, não querás entre o discutir o humanismo e a Biden e lei a da política externa, selva. assim não deve ser Estás a falar por cima de mim, eu estava aqui a ler o peço tweet desculpa, da peço senhora. desculpa, Agora peço desculpa. Já apagou o tweet. Pronto, já moei. Pronto. Estavas a dizer o quê, Zé Pedro? O Rogério não devia querer discutir o Biden e a política externa, mas se calhar quer. Há coisas em que eu sou a favor e há coisas em que eu sou contra. Neste caso, achas que pode ser com uma boa avaliação? Há quem diga que não. É muito difícil gerir este tema internamente nos Estados Unidos. Pois. Até menos pela comunidade judaica e mais pelos evangélicos, que acham que os judeus... Isto é uma coisa engraçada nos Estados Unidos. Os evangélicos são bastantes dezenas de milhões de americanos e acham que é essencial que os judeus tenham a posse de Jerusalém para Jesus voltar à Terra. E, portanto, que os Estados Unidos devem fazer os maiores esforços para que isso se mantenha um facto. Isso é muito difícil de gerir. Dentro do difícil de gerir, nunca vi ninguém a fazer tanta frente. Mas neste caso achas que estão a gerir bem? Lá com o Anthony Blinken a fazer um Erasmus pelo Médio Oriente. Que é necessário. Sim. Blinken é o único que se safa ali, mais ou menos. O Blinken teve alguma dificuldade em conseguir os objetivos, por isso é que vai lá o Biden. É tramado também o ser numa zona de muitos preconceitos, é tramado ser judeu. O Blinken. Sim, já houve várias críticas dentro de pessoas muito preconceituosas a esse facto que os Estados Unidos estão feitos com os judeus, porque parte significativa do cabinet do Biden são judeus. É um tema hiper difícil de gerir. Sendo difícil de gerir, acho que o Biden mostrou mais capacidade para romper com Israel do que qualquer presidente até agora, tirando o Obama quando já tinha perdido e o Trump ia tomar posse em janeiro de 2017. Não vais conseguir, Zé Pedro Silva. Não vou conseguir, nem quero. não quero. Maria, terminamos este tema contigo para te perguntar se gostaste da intervenção O homem não do consegue. Paddy Cosgrave. Eu gosto de equilíbrio e tu não falaste sobre isto.
Acho website. que, por acaso, acho que os irlandeses têm Boas malhas. boa lã, boa cachemira, é tudo muito caro lá na terra deles. Acho que os irlandeses têm uma posição mais sensata sobre esta questão do que muitas outras nações e... Trouxe o discurso da eurodeputada com a camisola de futebol. Na Eurodisney. Houve uma eurodeputada que fez um discurso irlandesa que muitas pessoas de esquerda É a apreciaram. Maria Escaja. Com a camisola... Com uma camisola de futebol que eu não sei... Não, eu não aderia à moda das camisolas de futebol. Acho que nunca me tinha acontecido não reconhecer um clube desta maneira. Ora bem. Mas era um clube irlandês? Maria, vais-me responder à pergunta? Contudo, não sou. Tenho várias questões com o Web Summit, mais do que. Nunca fui. Não está lá à esquerda ponderada? Não. Uma barraguinha. Não está. Mais do que com as posições. Com a posição. Aliás, eu até achei a posição do Paddy bastante sensata, mas depois, claro que ficou com medo de que lhe tirassem o brinquedo. E, Mas a segunda posição também é sensata. Não são muito diferentes. sim, mas calma, não era bem isto não é bem Ele assim. pediu desculpa, no fundo. Ele, Pois, a primeira claro, podia ter condenado o Hamas. Eu acho que isso é que houve muita gente que lhe levou Na mal. verdade, a coisa que eu acho mais ofensiva em relação ao Paddy foi aquele ano em que ele vendeu umas sweatshirts muito manhosas a Pronto. Deixa que eu estava a falar. 80 paus. Será que 80, 900 euros? Será que eu estava a falar? 900. Vocês agora até... Vocês estão 80 paus era... Isso era da 80 paus era- China ou da China. Vocês estão a borrifar uns para os outros que nem se ouvem. Não, O que é que estás não a acusar a mim? Exato. A minha é que ninguém me Não te ouviu. estou a ouvir. Principalmente no tema da Polónia. Tá? Então não ouvimos? Não ouviram. Eu vou ouvir depois em casa. Eu Não, queria não. só reforçar aos espectadores e ouvintes do dia de Espera, reflexão. desculpa, deixa-me... desculpa. Sim, diga. E a questão do Web Summit ter umas isenções fiscais brutais para realizar aqui, isso sim são coisas que me incomodam em relação ao Web Summit, não necessariamente o tweet. Mas na Irlanda ainda teria mais, que a Irlanda é a isenção fiscal em país. Exato. Então porquê é que não fazem lá? Ele é de lá. Porque não lhes deram, Não lhes deram. o Lá arame. está, porquê? Porque respeitam o arame do contribuinte. Sabes porque é que os impostos são depois baixos? Porque não desbaratam. Estes aqui é tudo. Vem cá. Faça sim, senhora, que nós somos muito avançados tecnologicamente. Quanto é que era? 11 milhões por ano? Mas Pumba. eu estou contigo. Depois é o IUC para cima. O IUC para cima, o IVA. Mas depois o Web Summit não Malandras. paga quase nada, claro. Malandras é apelido. Eu queria dizer outra coisa. Bom, terminamos a Diz isso nossa não tens carro, mas quando precisas de boleia... malandragem. Carro. Eles vão continuar a Qualquer falar dia por põe o cima de IUC mim, na bicicleta, mas no ainda precisamos trotinete. de mandar as pessoas a um sítio. Vai, mas é pró. O Joné já está a abanar com a cabeça que não, portanto não vou sabemos começar porquê. por ele. Não, por Vamos isso. saber, Maria, Vou vais para mandar a as selva. pessoas onde esta semana? Aos melhores concertos do país, do mundo Não, e só- do universo, certamente. Vou relembrar que... Jorge Palma. Como é que adivinhaste? Tinha que fazer Parece um surpresa- tinha que fazer surpresa com a Libéria. Jorge Palma. Inês Marques Lucas. Não. Mimi Freire. Não vou, vou deixar isso Benjamin. para depois. Ouçam os Obrigado. álbuns novos delas. Vou deixar esses para as próximas Ok, semanas, ok. não me estraguem os próximos mandares. Vou só relembrar que Jorge Palma atua no Tivoli amanhã, dia 19, quinta-feira, e sexta-feira, dia 20. E também quero mandar as pessoas à tour de stand-up do GEL. O espetáculo do Vilaré já está esgotado, mas há também Leiria, dia 17 de novembro, Coimbra, dia 18 de novembro, Aveiro, dia 29 de novembro, Viseu, dia 30 de novembro, Porto, dia 1 de dezembro, Braga, dia 2 de dezembro e Lourinhã, dia 9 de dezembro. Ora bem, isto é muito sítio, isto é uma coisa para cansar. E também o vão poder ouvir num podcast na próxima semana. É verdade, sim. Depois recomendarei. Depois Eu recomendo. para a Eu também semana- faço. para a semana recomendarei. Reforça a recomendação. Zé Pedro Silva, vais mandar as pessoas onde? Há imensos sítios, olha. Só tens um. Não, eu vou dizer, como dizem na publicidade aos medicamentos, vou mandar as pessoas ao podcast Things Fell Apart, que é na sequência da nossa conversa sobre os cancelamentos e foi-me enviado. Aliás, Portanto, plagiaste o conteúdo desse podcast, mas fizeste em português. não senhora, praticamente tudo o que eu vou recomendar hoje foi-me enviado por um estimado leitor. Não é? Desculpa, pá. Pode ser que isto Mas pode ser leitor. isto já está a sair um livro, dia de reflexão do livro. Sim. Pronto, um leitor. possível. Não, mas muito simpaticamente enviou-me isto. Já viste o que era alguém transcrever os nossos Mas diálogos eu em acho que as livro? pessoas deviam ouvir o podcast, ver no YouTube e ler o livro. Eu acho que não deviam fazer nada Ler disso. o livro. Deviam Eu tocar em adoro. relva. Podemos escrever.
Deixa o Zé Pedro Silva falar. Portanto, depois daquela nossa discussão sobre cancelamentos, vocês têm que ir ouvir o podcast para perceber que afinal existem mesmo, porque são relatos na primeira pessoa. E a ser cancelado? histórias mais e menos famosas, não. Não está a ouvir o que eu estou a dizer. Não. Bom, adiante. A Gula, na Azambuja, a Gula, que está à mesa dos restaurantes do Conselho de 1 a 31 de outubro, portanto, já não pode dizer no dia 1, mas já pode dizer a partir de agora. E eu achei esta sugestão maravilhosa, porque anda tudo à volta do Torricado, que é para mim, um prato, não sei se se pode bem chamar um prato, mas sim, da gastronomia portuguesa completamente subvalorizado. Com uma história riquíssima. O Torricado, que é daquela região ali. Quer explicar? Ele fala sobre isto da mesma forma como fala sobre os outros temas, de uma forma apaixonada e séria. Claro os que outros sim. temas hoje não Mas estavam no explica-me dia o que é o dele. Torricado. Os Torricado. Não é tão apaixonado como está agora. É Torricado que vem dos Torricado, não é? É uma ferze. E isto remonta ao tempo em que as pessoas iam para o campo e para as vinhas e tratar das coisas todas e tudo isso. E levavam um pão que muitas vezes não era do dia. E o que é que acontece? Aquilo depois, claro que hoje em dia tem uma transformação enorme o prato, mas é uma espécie de torrada, enfim, um pão tostado ou grelhado, depois com uma série de coisas, sobretudo bacalhau, que era o que usavam naquele tempo. Mas pouca gente, vê-se apenas naquela região, e mesmo assim não se vê muito, o que eu acho uma tristeza absoluta. E, portanto, esta gula que estão lá a realizar no Conselho, os restaurantes, acho que é de recomendar altissimamente. Depois do documentário Nuclear Now, do Oliver Stone, eu ainda não vi, Esse grande maluco. mas é-me sugerido... Recomendar Oliver Stone. É-me sugerido... Eu não recomendei o Oliver Stone, como tu recomendaste o Tusk. Eu recomendei o documentário Nuclear Now. São tipos de recomendação diferentes. Eu não mandei ninguém fazer um filho Oliver Stone. O Joné também não. Diz que ele próprio fazia. Ele próprio fazia, sim. Não mando pessoas para mim. Queres tu esse prazer. Exato. E pronto, e basicamente tinha aqui mais coisas, mas já vocês interromperam a mesa. Diz lá mais uma. Diz mais um maluquinho. Podes dizer que assim dá tempo para me dizerem o tempo que ainda temos. Diz mais um maluquinho que Mais acha um, que é mais um. historiador. Mais um Festival Nacional de Gastronomia de Santarém. Nós pensamos assim, mas é tudo Santarém, não tem nada a ver com aquelas terras podem custar muito, não é? Mas é de 27 de outubro a 5 de novembro, sobre o mote Tradição com Sabor a Futuro. Acho isto ótimo, acho que o assessor da Câmara que fez isto ia ser premiado com algum, enfim, não sei, com o iPhone 15. E depois Provavelmente já foi e o motorista. Olha lá, ele continuar aqui a fazer isso, nós sairmos e ele continuar a dar durante a malta toda à noite aqui do meio e queria dizer, sair. olha, agora temos almoçar. que ir para casa, desculpa lá. E Uncharted, que ontem comecei a ver na Netflix. Não estava à espera dessa. Mas eu vou dizer uma coisa, sabes quanto tempo é que eu vi? Eu vi 1 minuto. A cena inicial é tão Mas estúpida. estás a recomendar uma cena que viste Estou a recomendar não ver. A cena inicial- mandares ao contrário, vais mandar as pessoas não carregarem. Pode ser conflito geracional, porque enfim, porque eu via outros filmes. Esta cena de gajos pendurados num avião com coisa a voar e agarrados só com um pé numas coisas. Eu estava a ver aquilo, achei Porra, tem 40% no Rotten Tomatoes, assim, não vejo. Olha, vejo deves isso. largar o Rotten tão estúpido que eu vi, nem vi um minuto. Nem vi um minuto. Já explico. O Uncharted é baseado num jogo de PlayStation. Olha, se eu soubesse nem tinha visto aquele minuto. Perguntas, não perguntas. O Rotten Tomatoes foi apanhado Estou farto de perguntar. compram-se, e eu dei-te várias sugestões, porque ficou-se a saber que compravam, sim, já sabia. os realizadores e assim compravam, portanto, os críticos, e por isso as pessoas deixaram de confiar. Mas se tu quiseres confiar em coisas que não se confia, estás à vontade. Então não confio, estou sempre a confiar nessas coisas. Johnny, vais mandar as pessoas... Muitas vezes confio no Ricardo Gay no início do jogo. Vais mandar as pessoas onde? Então, tenho recomendações de áudio. No podcast do Conan O'Brien, Conan O'Brien Needs a Friend, Muito foi bom. lá um grande escritor de comédia que eu não fazia ideia quem é que era, chamado Jim Downey, e o gajo tem imensa graça. Recomendo vivamente este episódio. Eu gosto desse podcast porque eles passam metade do tempo só a rir-se. Eu tive, quando fui agora porreiro, é simpático. eles Aquele estão- com Harrison Ford foi ótimo. sim. Adorava que é nós fôssemos wholesome. assim E eu... também. Não temos uma para isso. Depois, já entrando, continuando nos podcasts de humor, ainda não recomendei, acho, e estou a gostar imenso do podcast do Ricardo Alves Pereira, coisa que não edifica nem destrói. No Expresso. É giro, particularmente a primeira parte em que ele fala. Depois, quando ele convida académicos, é aquela coisa que nem toda a gente tem jeito para podcasts, mas é interessante da mesma. Ainda em áudio, adorei o novo álbum da Sara Correia, Liberdade. Ouvi 18 vezes ontem, portanto... 18 vezes mesmo? Não sei quantas vezes é que ouvi, Então ouvi para que muitas estás a dizer vezes. números que não são verdade? Não sei, foi para aí 8. Queres que 8? Pronto. Mas o que é que temos mais? Recomendo, como sempre, irem à Tapadinha, porque há a Taça de Portugal na Tapadinha no sábado às 3h45. Atlético Clube Portugal Vizela. Estás confiante?
Não, vai correr pessimamente, mas olha, é a vida. Quando é que é? É no sábado. E pronto, no sábado e no domingo há meias finais do Mundial de Rugby. Infelizmente passaram algumas equipas que eu não gosto, mas em princípio vai haver jogos giros na mesma. E pronto, França e Irlanda, apesar de praticarem o melhor rugby, não se safaram, que também acontece. E é uma tristeza, mas é a vida. Eu gosto da África do Sul, portanto espero que ganhem. E o que é que eu tinha mais para recomendar? Tinha mais uma coisa. Nós já não estamos. Comida, vídeos, livros. Tu trazes sempre um livrinho. Tinha mais uma coisa para recomendar, mas esqueci-me. Falei sobre a Eu acho livraria que ele está a fazer propósito. Ele nunca teve tantos mandados na vida, a não ser hoje. Não estava a dizer, queria mandar também à minha infância, eu vou começar por aí. Queria mandar também um beijinho. Exato. Manda um beijinho à minha mãe. Hoje trazia um beijinho para a tua mãe. E para a beijinho minha no ombro também. para as inimigas, se queres vir-me mandar? isto. Pode ser, também. Então, pá, tens ali Agora uma tens câmara, que se mandar um quiseres, aperto de mão podes para o meu mandar pai também. Um se beijinho for no ombro ficar para as inimigas, então, como mandou o José Paiva. Pronto, eu corroboro esse beijinho e vou mandar as pessoas à festa do cinema porque todos os filmes de dia entre 22, 23, 24, 25 são 3,5€. E, portanto, ir ao cinema está muito caro. E, portanto, este fim de semana Esqueci, lembrei-me o que é que ia te mandar. Desculpa, Então, diz. interrompi-te. Eu vou falar em São Brás de Alportel na sexta-feira. Portanto, quem Quis mandar para ti próprio. quem tiver pelo Algarve e quiser ver a Praça do Luxemburgo on tour... Quem não lhe chegar a esta hora onde estiveste a falar pode ir levar contigo. Pode mais, São pode horas- ver mais. São horas a falar de coisas diferentes, muitíssimo diferentes. Muito bem. Aposto que vais falar sobre as eleições da Polónia. Provavelmente. Muito diferentes. E mandar as pessoas ao novo filme do Scorsese, o Assassinos da Lua das Flores. Nem falam sobre percevejos. O que é neste filme? Não, no Luxemburgo. Percevejos. Percevejos. Não é no Luxemburgo, é na França que é? O quê? São cidadãos europeus também, ou quê? Não. Que é, mais uma vez, um filme do qual eu não gostei assim tanto, mas é o Scorsese e vale sempre a pena ver qualquer filme. Parem de fazer conversas paralelas. Estás a ver como estava a comportar-me bem. E pronto, Ela vai se levantar Eu não e tenho sair. falta, eu não tenho falta. irritaram-me agora, portanto vamos acabar o programa. Não vamos fazer 1h15, vamos fazer 1 hora. Acabou-se o dia de reflexão, está feito. Falámos de muita coisa interessantíssima, eles são as melhores pessoas do mundo. Nós voltamos para a semana, às 18 horas aqui no MyGig. Ouçam-nos em todas as plataformas e eu vou ver se respiro um bocadinho. Adeus. Até para a semana. 1, 2, 3 e no fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão.